Fala pessoal, nessa aula a gente vai resolver o nosso laboratório da Nubank. Então, essa empresa aqui que lançou aqui no nosso programa de Bug Bounty, a Nubank, ela nos chamou para hackear ela, para encontrar falhas nela. E a gente viu aqui que algumas falhas que a gente pode explorar, IDOR, Open Redirect, e agora eu vou mostrar como que vocês podem explorar essas falhas dentro do laboratório da Nubank. Então, já de cara aqui, a gente tem um site normal da nossa empresa aqui de cartões, a Nubank, benefícios, várias outras coisas. Só que pra gente poder entrar no sistema realmente, a gente precisa criar uma conta. Então a gente pode clicar aqui em ou login, se você já tiver uma conta, ou se você não tiver uma conta, você vai precisar criar uma. Então a gente entra aqui em Quero ser Nubank. Então bora lá, entrando aqui para criar a conta, a gente pode criar uma conta pra gente poder utilizar o sistema mesmo, uma conta sua. Eu só não recomendo você colocar seus dados pessoais aqui, porque é um sistema meio que público, o pessoal hackeando. Então, até pra isso e até pro seu próprio processo de bug bounty, uma dica aí que eu sempre uso, é que existe um site que você pode meio que gerar pessoas para poder testar nos sites. Então, se você for testar algum site que você for hackear, você pode gerar uma pessoa aqui. E ele chama ForDevs. Então, se eu entrar aqui fordevs.com.br, eu consigo dar Enter e entrar no gerador de pessoas. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Gerador de pessoas, esse aqui. E ele é bem legal para você poder fazer testes, porque ele vai gerar dados como se fossem reais, eles vão estar validados, eles só não vão ser realmente registrados no sistema brasileiro. Mas a gente consegue utilizar para fazer os testes aqui na nossa plataforma. Então eu vou colocar o e-mail aqui, colocar a senha, o nome. Pronto? Então, depois de completar os dados aqui com o nosso gerador de pessoas, a gente pode se registrar aqui na Nubank. E se registrando, a gente já vai ter a nossa conta aqui pra gente acessar. Então, a gente pode voltar no e-mail aqui que a gente criou. Aqui, Pietro, Gabriel, bora colocar ele aqui. E a senha que a gente registrou aqui. E aí, a gente pode entrar dentro do sistema. E entrando dentro do sistema, a gente já criou a nossa conta aqui. A gente começa com R$10,93. E depois de criar nossa conta, o objetivo assim do Bug Bounty, quando você vai explorar uma empresa, tentar encontrar uma falha, é meio que tentar fuçar em tudo, tentar mexer em tudo, procurar em todos os lugares possíveis para você achar uma falha, algum lugar que possa ter uma falha. Incluindo nossos botões aqui do site e também a nossa linda URL, que é um dos principais lugares aqui que eu estou mostrando que podem existir falhas. Depois vocês vão aprender um pouco mais sobre falhas em outros lugares, falhas nas requisições, falhas nas funções, até em campos de pesquisa, como uma falha chamada XSS, que vocês vão ver um pouquinho mais pra frente. Então existem inúmeras falhas, eu arriscaria dizer que existe falha em qualquer lugar possível, e se não existir é porque ninguém encontrou ainda, mas uma falha existe. Então a gente pode forçar aqui no sistema, dar uma olhada para ver se tem alguma coisa aqui nos sistemas. Então aqui nos extratos a gente pode ver que não tem nada. Aqui em ver conta, a gente pode ver as informações da nossa conta, isso é bem legal. Aqui ó, a gente consegue ver o nome, todas as informações que a gente colocou. E também aqui a gente consegue transferir dinheiro. Isso aqui é legal também. Então a gente consegue transferir dinheiro por essa função aqui. E esse último botão provavelmente ele vai sair da conta, não vou clicar nele, senão eu vou sair. Mas bora lá. Vamos dar uma olhada primeiramente na nossa URL. Aqui na nossa URL a gente tem se a gente copiar aqui, a gente tem esse parâmetro aqui de usuário. E ele é bem suspeito aqui, já diga-se de passagem, porque ele define o usuário que a gente quer acessar a conta. Então, bora salvar ele aqui. Eu vou fazer uma análise aqui geral no site. Até recomendo vocês fazerem isso antes de sair tentando explorar. Vocês salvarem tudo possível assim do site. Então, já anotei nossa primeira URL aqui que a gente achou suspeita. Bora dar uma navegada aqui. A gente tem a Stratos. A Stratos ela é um pouquinho mais simples. Não tem nenhum parâmetro em si. Só stratos.php. Tudo bem. Vou até tirar ela daqui. Entrando aqui em ver conta, a gente tem essa outra URL aqui, que é essa daqui. Aqui, ó, dados.php. E aqui um ID. Isso daqui já nos indica, assim, de cara, que pode ter um IDOR. Ou também pode não ter um IDOR. Porque caso eu teste aqui essa URL e ela não permita eu acessar um outro dado, por exemplo, trocar alguma coisa, ela não permita eu fazer bagunça aqui,
pode ser que não exista um IDOR também, se não permitiu acessar alguma coisa que eu não deveria. Já que a falha de IDOR, ela é simplesmente você acessar alguma coisa que não deveria. E por último aqui, a gente tem a nossa função de enviar, de transferir, que não tem nada na URL. Bora até testar alguma coisa aqui, vou colocar para transferir R$10 para esse lugar aqui, enviar. Ah, aqui, olha que legal. Apareceu no nosso extrato agora que a gente tem uma transferência. Mas daqui não tem nada assim considerando a URL das nossas falhas. Então a gente conseguiu salvar essas duas URLs aqui, a nossa de usuário e a nossa de ID. E bora começar com a de ID, que ela é um pouquinho mais fácil, ela é um pouquinho mais simples, porque vocês já viram esse exemplo aqui que eu dei com um identificador, que existe um identificador no site e a gente pode tentar trocar ele para acessar alguma coisa que não deveria, mas a gente também tem esse usuário aqui, que ele é um pouquinho diferente, e eu já vou mostrar aí para vocês. Então, bora lá. Vamos começar aqui o nosso dados.php, que é o mais suspeito. Aqui a gente tem um ID igual a 11.415. Então, a gente consegue ver aqui os dados da conta. Então, bora testar de alterar esse ID, por exemplo, para 11.416, por exemplo. 414, ou talvez 410 também, para voltar um pouquinho mais. Então, bora testar isso daqui. Vou colocar esse usuário aqui. E entrando, eu troquei aqui o ID aqui de cima dos dados e ele acessou uma outra conta. Então, é aquela falha que a gente tinha visto de IDOR realmente do a rua tão distante. Cidade Romênia. Parece que é os alunos aqui testando. Então isso é bem legal. E agora a gente conseguiu explorar uma falha de IDOR só utilizando esses dados aqui na URL. Então a gente encontrou a nossa primeira falha de IDOR. Aqui é o nosso IDOR. Então a gente tem um IDOR aqui. E a gente tem uma outra URL aqui. E eu queria usar para explicar um IDOR que é um pouquinho mais avançado. Porque esse IDOR aqui, a gente consegue ver ele de cara, realmente. Dá pra ver um ID aparecendo aqui, que dá pra trocar. Até o próprio desenvolvedor, na hora de programar o site, pode testar, trocar um ID pra ver se tá dando pra acessar ou não. E ver que isso é uma falha. Mas esse ID aqui, ele é meio estranho, porque você entra aqui, vamos copiar essa URL aqui do nosso usuário. Ele tá na nossa página inicial, ok? E ele faz eu acessar aqui a página o Pietro Gabriel Assunção, com esse saldo aqui. E aqui no usuário ele tem esses dados, só que esses dados eles são diferentes de tudo que a gente viu aqui, porque eles não são números. Eu não pensaria, tipo assim, como que eu trocaria eles? Eu iria trocar pra, sei lá, de 1001 para 1002? Não daria, porque isso aqui tem letras. Isso aqui não é números. Então eu queria apresentar a vocês uma codificação aqui que também é bastante usada para IDs, para identificadores, na hora que os programadores vão fazer, que chama base64. Base64. E ele normalmente é usado porque ele consegue ser maior que o alfabeto. Porque a gente vai utilizar identificadores para contas, isso tudo bem, IDs para identificar as contas. E os números eles vão de 1 a 10, certo? Na verdade, 1 a 9. Porque o base64 ele é muito usado para talvez esconder identificadores. E ele também é muito usado porque o base64 ele é muito grande. Porque vamos supor que a gente vai colocar identificadores de 1, 2, 3, 4, 5, ok? A gente vai colocar identificadores tipo isso. Os nossos IDs, eles vão de 1 a 9, tipo assim, os números vão de 1 a 9. Depois vai 10, 11, 12, só existe o número 1 até o 9. E no alfabeto existe o A até o Z. E o base64, ele é a junção de tudo isso, ele é a junção de... eu diria que ele vai desde A até 9. Então, ele é a junção das letras e números. E normalmente os programadores, eles podem usar isso para identificar contas. Mas agora a questão é, como que a gente decodifica isso, esse base64 aqui? Pra gente decodificar ele, quando você vê que existem letras junto com números, junto com sinais de igual, sei lá, coisas estranhas assim na URL, no identificador, muito provavelmente pode ser um base64. E pra gente decodificar ele, a gente pode entrar em um site aqui chamado base64 decode e copiar ele aqui, colar ele aqui e dar decode. E olha que legal, eu dei decode nesse monte de caractere aqui, e ele meio que me retornou alguns números. Ele decodificou esse base64. Até mostrar aqui pra vocês, se eu for encodar ele, se eu vim aqui e colocar, sei lá, bom dia, vou encodar ele
ele vai fazer esse tipo de encode aqui. Tem letras, letras maiúsculas, letras minúsculas, números, sinais de igual. Então, até mais que letras, números, ainda tem letras maiúsculas. Então, ele é como se fosse uma codificação normalmente usada por programadores. Você não precisa entender muito como que é essa sintaxe, como que ela codifica, como que ela funciona. Você só precisa entender que, às vezes, quando você olhar um parâmetro aqui em cima, você vai poder decodificar ele. Porque ele é bem usado por programadores. Então, se eu vim aqui e, por exemplo, a gente conseguiu ver que ele é um número, até aumentar um pouquinho aqui, ele é um número 11.415. O usuário, 11.415. Ok, era o que a gente tava. Mas e se a gente quiser trocar ele, trocar para outro? A gente poderia tentar acessar a conta do 11.420, 11.400. Bora lá. Vou colocar ele aqui para dar encode, 11.400, dar encode, colocar ele aqui. E agora bora testar, tentar colocar ele aqui. Então eu vou dar Enter. E olha que legal, eu entrei na conta do Vini. Eu entrei pelo usuário aqui, ele acessou a conta do Vini. Então, se eu vim aqui nos extratos. Então, pela URL, eu consegui trocar um parâmetro aqui em cima e acessar a conta de outra pessoa. Acessar o saldo de outra pessoa. Então, imagina isso no, sei lá, no PayPal. Você conseguir acessar o saldo de quem você quiser. Daria um belo de um estrago. E até um exemplo para vocês verem que essa falha de base 64 realmente existe, de IDOR. Isso foi um caso que realmente aconteceu no Detran, aqui do Brasil mesmo. Existia uma falha de IDOR na URL que tinha um base 64. Foi exatamente essa falha mesmo, que permitia você ver documentos públicos. Então, até se eu pesquisar aqui IDOR Detran, aqui no Google, eu acho que deve aparecer. Na verdade, eu vou pesquisar aqui falha de segurança IDOR Detran. Aqui, olha que legal. Se a gente vir aqui... legal relativamente, né? Porque o Detran ele expôs todos os dados assim dos usuários, mas no quesito de falha de segurança é legal ver esses casos reais que aconteceram no próprio governo assim do Brasil, do Detran, um sistema tão grande. Teve uma falha de IDOR que eu tô demonstrando aqui em poucos passos. Então, olha o que aconteceu. Lá no site do Detran, eles conseguiram acessar documentos de carros, documentos de placa, donos de veículo, tudo que tinha lá no Detran por causa dessa falha. E então, em vez de acessar aqui a conta do usuário e o saldo dele, você acessava um documento. Deveria ser, por exemplo, eu tô chutando aqui como que era, mas deveria ser tipo detran.com barra documentos. Aí tinha um parâmetro aqui chamado doc igual a um parâmetro em base 64, por exemplo. Então, era assim que era a falha no Detran. E o cara que encontrou a falha, ele tava navegando entre os documentos dele do Detran, olhando as informações do carro, mas ele sabia de segurança, ele sabia que a falha de IDOR existia. Enquanto ele tava navegando no sistema do Detran, então ele entrou lá, até abrir nosso quadro aqui pra explicar, vou apagar essas anotações aqui. Ele tinha entrado lá no site do Detran, no sistema do Detran, e ele foi navegar pelas informações do veículo dele, do carro dele, da placa, da foto. Ele queria ver essas informações. Só que ele viu que na URL tinha um parâmetro meio suspeito. Tipo assim, tinha um parâmetro de um ID de documento. Deveria estar, tipo, um ID de um documento, aqui doc igual a 8, por exemplo. O ID de um documento. E aí, com os conhecimentos dele, que ele sabia a IDOR, ele conseguiu explorar essa falha e trocar esse ID. No caso, esse ID estava em base 64. Trocar esse ID e acessar o documento de outra pessoa. E reportando essa falha, ele conseguiu reportar lá pro site do Detran. E eles corrigiram a falha. O site do Detran ele não tem bug bounty. Então eu não recomendo vocês reportarem falhas pro site do governo brasileiro, por exemplo. É para sites que não tem bug bounty. Mas nesse caso ele reportou. E eles aceitaram lá a falha. E corrigiram a falha, e apareceu aqui no jornal que encontraram ela. Então, uma bela de uma falha aqui que foi encontrada. Então, essa seria a falha de IDOR aqui que tem no laboratório da Nubank.
Espero que vocês tenham gostado dessa aula, consigam reportar essa falha aí, explorar essa falha de IDOR. E nessa aula eu te mostrei esses dois tipos de IDOR. O tipo de IDOR de número e o tipo de IDOR de base 64, que você pode explorar em um site. E que inclusive é bem encontrado, assim, esses dois tipos são bem encontrados em sites. Então, eu te vejo nas próximas aulas aí e